Jesus veio, então Deus veio, aí eles podem perguntar, ok, então Deus veio e depois Deus morreu. Sim. Mas então, quem comandará o universo? Porque é bastante único. Reverendo David. Ok. Existem tantos, você sabe, pastores, padres e bispos. Você não é o Papa. Definitivamente não sou o Papa. Minha esposa não gostaria disso. Ela só te chama de Reverendo David. Não, ela só me chama de David. E todo mundo também. Com quem eu converso... David. Então, Reverendo David, estamos aqui como uma comunidade muçulmana em uma igreja para assistir a uma apresentação sobre o Islã. Isso é algo bem único. É sim, mas acho que há muitas congregações que compartilham instalações e que agora são interreligiosas. Certamente, na Igreja Unida, nem a denominação que eu sirvo, temos muitos prédios. Alguns deles são muito grandes e nossas congregações diminuíram ao longo dos anos. Certamente, quando a população ao nosso redor muda, nossa demografia também mudou. Então, em um espaço como este, é maravilhoso que isso aconteça. Isso me faz lembrar um artigo de jornal que estava lendo em Chicago. Sou de lá, como você sabe, certo? Nos Estados Unidos, nos próximos 5 anos, mais ou menos, eles vão fechar cerca de 100 mil igrejas. É algo parecido aqui no Canadá? Qual é a tendência? Acho que muitas das igrejas tradicionais, as congregações, as comunidades de fé diminuíram. E por isso temos imóveis excedentes. Algumas podem fechar, outras ser reutilizadas. Existe o desejo de usá-las, muitas vezes para fins comunitários. Na Igreja Unida temos uma longa história de envolvimento social em prol da justiça social. Então, moradia comunitária, moradia acessível se torna um grande desejo. E também usar nossos espaços, especialmente as partes seculares dos nossos prédios, como esta, para uma variedade de propósitos. Ok, muito bom, muito bom. Então, eu sou da fé islâmica, você é do cristianismo. Você diria católico ou não? Não, a Igreja Unida do Canadá é protestante. Do ramo protestante? Ramo, ok. E em Chicago você encontraria nossas raízes na Igreja Metodista. Certo. Então, a Igreja Metodista Unida, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e a Igreja Unida de Cristo. No Canadá, essas denominações formaram um só corpo, entendi. Não a luterana. Nem a luterana, nem a Igreja da Inglaterra ou episcopal. Não anglicana. Ok. Então, sabe, para aquelas pessoas que podem estar ouvindo, eu também gostaria de enfatizar algumas semelhanças entre o cristianismo e o Islã. O que você diria? Quero dizer, se alguém me fizer essa pergunta, eu listaria umas 7 principais semelhanças. Quais você acha que são alguns fatores em comum? Acho que o primeiro é a crença em um só Deus. Embora nossa teologia seja diferente nesse ponto, ambos compartilham uma história com Abraão e fazem parte das religiões abraâmicas. Definitivamente uma crença na revelação divina, na palavra. Então, que tal isso para começar? Aqui vai uma pergunta de quiz para você, ok? Você já leu o Alcorão? Eu li apenas algumas partes dele. Apenas trechos, certamente o primeiro capítulo, e depois algumas outras partes. Mas não, eu não li tudo nem estudei tudo. O primeiro capítulo é um capítulo bem curto. Tem 7 versículos. Sim, é aquele que recitamos nas nossas orações diárias. E então eles são organizados por comprimento, pelo que entendi. Sim, primeiro os maiores, depois os menores. Então aqui vai uma curiosidade. Quando você compara o Alcorão com a Bíblia, no Alcorão, há apenas uma mulher que é mencionada pelo nome entre todas as mulheres da história da humanidade. Quem você acha que pode ser? Acredito que seja Maria. É Maria. É Maria, a mãe de Jesus, certo? Talvez você não saiba responder a próxima pergunta. Quantas vezes acha que ela é citada no Alcorão? Eu não sei. Vou dizer 13 só como um palpite. Quantas vezes? O número 13, esse foi o motivo? Você não disse 6, 7? Não. 34 vezes sim. E na sua Bíblia seriam quantas vezes? Ela é mencionada
Eu não sei, eu sei. Eu diria... talvez 8 ou 10 no máximo. Some esses números. Eu não sei. 18 vezes sim. Exatamente, 18 vezes. Sim, sim. Então, só imagine, sabe, reverendo Davi, o profeta Maomé, que a paz esteja... If the Quran was coming from his own mind, he would have had his own mother, his wife, his daughter to be no Alcorão e mencionado de forma proeminente. Mas o Alcorão menciona uma mulher que o profeta nunca conheceu, nunca viu, que veio 600 anos antes dele, e é ela quem é mencionada no Alcorão com prestígio, honra, amor e admiração. Então, esse é um dos indícios de que dizemos que o Alcorão não vem da mente do profeta, que a paz esteja com ele. Ok, posso te fazer mais uma pergunta de Kiss? Qual você acha que foi o primeiro milagre realizado por Jesus, de acordo com o Novo Testamento? Bem, isso seria controverso, mas em João, no Evangelho de João, foi transformar água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Sim. Por que isso é controverso? Porque nos outros evangelhos, mas os evangelhos, nós temos 4 evangelhos e eles apresentam narrativas um pouco diferentes. Então, o casamento em Caná da Galileia aparece no Evangelho de João, mas seria a cura da mãe de Pedro no Evangelho de Marcos. Entendi. Quando as pessoas fazem essa pergunta, geralmente pensam nisso. A transformação da água em vinho. O que você acha? O Alcorão também cita os milagres de Jesus e o consideramos um grande profeta. Afirmamos que existe um só Deus e por isso não cremos na Trindade, como você sabe. Nós dizemos que Deus é um só, com atributos maravilhosos. Qual você acha que é o nome de Deus no Islã? É um só, sim. Jeová, Javé, Elohim. Não. Acho que começa com a letra A de abacate. A de Alá? A de Alá? Sim, fácil para você. Todo poderoso, eu acho, mas não sei como seria. Não, acabei de te dar a resposta. A de Alá. Então ele é chamado de Alá. Sim, então nós dizemos que Alá tem atributos maravilhosos e ele quer ajudar e guiar a humanidade. Ele é o Criador, totalmente perdoador, poderoso, independente e amoroso. Por isso deseja ajudar e guiar a humanidade. Assim, segundo a teologia islâmica, ele não se torna humano para guiar a humanidade. Ele permanece como o Criador e, dentre os humanos, ele os escolhe e os honra com o título de mensageiros e profetas. Dizemos que Jesus é um desses indivíduos segundo o Islã. Então, os profetas receberam muitos milagres, como Moisés abrindo o Mar Vermelho, Davi, Salomão e Abraão, certo? Eles receberam muitos milagres. Muitos milagres também foram dados a Jesus. De acordo com o Alcorão, são citados vários milagres de Jesus. Qual você considera o primeiro milagre mencionado? Eu não sei. Eu não sei. Devo te dar algumas dicas? Não, você deveria apenas me contar. Ok. Vai ser constrangedor se não sair certo. Ok. Não sei se é o primeiro milagre do Alcorão. Então não é transformar água em vinho, certo? Nem mesmo ressuscitar, sabe, a mãe de Pedro ou algo assim. O primeiro milagre, sabe, reverendo Davi, não está lá na Bíblia. Esse milagre. Então... São os pássaros? São pássaros sendo ressuscitados ou sendo trazidos à vida? Esse é um dos milagres. Essa lembrança vaga. Então esse é um dos milagres que não está na Bíblia. Então Jesus fez pássaros de barro, soprou neles e com a permissão e o poder de Deus, eles ganharam vida própria. Mas o primeiro milagre é quando Maria, quando ela era virgem, então nós acreditamos nisso, aliás, certo? Nós acreditamos que ela era virgem quando deu à luz a Jesus. E ela ficou com muito medo de, ao apresentar o bebê ao seu povo, eles começarem a acusá-la de imoralidade, fornicação, adultério, certo? Tudo isso. Medo real. Naquela época não existiam testes de DNA, o que ela faria? Então, sem escolha, ela apresentou o bebê ao povo, o menino Jesus, literalmente com 1 ou 2 dias de vida. E as pessoas ao redor dela começaram a apontar o dedo para ela e a acusá-la. Sabe, Maria, você vem de uma linhagem nobre. Como pode fazer algo assim? O que ela poderia fazer, né? Então ela ficou em silêncio.
Ela apontou para o bebê Jesus, que tinha literalmente 1 ou 2 dias de vida. E o bebê Jesus começou a falar. E esse é o primeiro milagre. Você deve pensar, ok, Dr. Sabir, o que ele disse? Imagine um bebê de um dia falando. Sim. Segundo o capítulo 19, versículo 30 do Alcorão. Então, a tradução é esta. O bebê Jesus começou a dizer que eu sou um servo de Deus. Deus me fez um profeta. Deus me deu um livro, uma revelação, e Deus me fez ser bom com minha mãe, orar e dar esmolas. E continua. Então, esse é o primeiro milagre. Na fé cristã vemos Jesus de forma bem diferente disso, não como um profeta, embora de muitas maneiras sua obra seja profética por meio de suas palavras. Mas acreditamos na encarnação, em que Deus vem até nós e assume a natureza humana. Então, não é que Jesus se torna Deus, é que Deus escolhe se encarnar neste ser humano e viver a plenitude da nossa vida. Até mesmo todas as partes horríveis no final da sua vida, quando foi traído e crucificado, onde ele assume toda a vida humana por nós. Então, é uma compreensão bem diferente. O público muçulmano pode estar te perguntando isso, certo? Por que Deus precisaria virar humano? O que você diria? Acredito que foi um ato de amor. Eu acho que os seres humanos têm a tendência de sempre se afastar de Deus. E então Deus vem até nós, desce até nós e habita essa vida humana para que Deus possa assumir tudo o que fazemos para a nossa própria redenção. E eu acho que esses são realmente temas fortes na fé cristã. Então Deus vem em Jesus, que tem o Espírito de Deus dentro de si e fala a palavra de Deus. Então, como a sua história do barro, as palavras iniciais do Evangelho de João são no princípio. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E assim esse Verbo se encarna em Jesus. Aquela palavra criativa e amorosa que ouvimos logo no início da Bíblia cristã e das Escrituras judaicas, em Gênesis 1. Então ele desceu só para mostrar o amor? Para mostrar o amor e para realizar. Para nós, a vida de Jesus realiza algo que não podemos fazer por nós mesmos. Não conseguimos viver uma vida justa sozinhos. Olá. E então Deus desce e assume esse fardo. E então ele morreu na cruz? Mas estou preocupado em tomar seu tempo e afastá-lo dos seus outros convidados. Então, só um último comentário e aí terminamos, certo? Então, de acordo com a teologia do Islã, Deus mostra o amor no Islã ao designar profetas e mensageiros, ao enviar revelação, ao enviar orientação, ao nos dar soluções para nossos problemas e ao nos recompensar com o paraíso se obedecermos ao Criador. Segundo o Islã, esse é o amor de Deus. Mas também o que dizemos, sabe, reverendo Davi, para a salvação da humanidade, nós não dizemos que Deus precisa descer e se tornar Jesus ou qualquer outra pessoa, e que Deus precisa morrer para o perdão dos pecados. De acordo com o Islã, Deus, então existem mais de 99 atributos de Deus. Então, 2 deles são que Deus é misericordioso e Deus é amoroso e perdoador. Então, o que dizemos é que sim, a humanidade cometeu pecados, mas para o perdão dos pecados, ninguém precisa vir e morrer por nós. Devemos nos arrepender sinceramente diante do Criador como uma criança. Meu filho tem idade parecida. Então, se ele faz algo errado, certo? Quero dizer, por exemplo, ficar no iPad por 6 horas, entende? Eu não vou ficar feliz. Então, o que eu faria é, se ele me pedisse, tipo, pai, esse foi um bom programa, eu estava assistindo algo, eu posso, de forma educada, gentil e carinhosa, aconselhá-lo, abraçá-lo e dizer, por favor, não faça isso, não é bom para você. E eu vou perdoá-lo. Então, um pai amoroso não bateria na criança nem mataria outra pessoa pelo erro dele. Um Deus amoroso perdoaria a criação se fôssemos sinceros em nosso apelo a ele. Eu acho que teríamos um ponto de vista semelhante, exceto que acho que nossa compreensão do pecado pode ser um pouco diferente. Porque na compreensão cristã do pecado, pecado não é ficar no seu iPad por 6 horas ou roubar uma torta extra quando você não deveria. Ou o pecado humano era algo que, desde o nosso início, os humanos se afastaram de Deus e se recusaram a voltar.
Nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos, e é por isso que Jesus veio. Jesus veio, então Deus veio. Aí eles podem perguntar, ok, então Deus veio e depois Deus morreu. Sim. Mas então quem comandará o universo? Porque, sabe, de acordo com... Deus é maior. Deus é maior do que isso. Então Deus foi capaz de se encarnar em Jesus, viver uma vida humana completa, assumir o pecado e as vergonhas do mundo, sofrer e morrer. Tipo, uma parte de Deus, você diria, ou Deus por inteiro? Não! Deus em Jesus é um só, então nunca separamos. Mas Jesus não se torna Deus, então Deus se torna humano. A palavra se torna Deus. A palavra se torna Jesus, ele se encarna. E então sim, Jesus morre de fato na cruz. Mas esse não é o fim da nossa história. Nossa história continua com a Páscoa. Pois Deus, assim como Jesus foi fiel ao que chamamos de Pai no céu, ou o Criador no céu, Deus é fiel a Jesus e ressuscita Jesus. E isso é apenas o começo de uma nova história para nós. Sim, entendo completamente. Mesmo que você sabe, obviamente, pela teologia do Islã, nós dizemos que a justiça e a equidade estão na responsabilidade pessoal. Você responde pelo que faz. Ninguém carrega o nosso fardo, ninguém leva os nossos pecados. Como o irmão Hamid me trouxe até aqui, certo? Se ele dirigiu acima do limite, Faisal e o reverendo David não deveriam receber a multa dele. Afirmamos que cada um arca com o que faz. Se estamos sinceramente pedindo o perdão de Deus e com a melhor intenção, tentando fazer o melhor, então dizemos que Deus está disposto a nos perdoar e dessa forma é justo e correto. Essa é a teologia do Islã, mas eu respeito o seu ponto de vista. É muito interessante conversar com você. Sim, então mais uma vez muito obrigado por convidar a comunidade muçulmana para uma igreja. Isso é realmente... Sim, então reverendo David, foi muito bom conversar com você. Que Deus guie e abençoe a todos nós. Muito obrigado. Se cuida. Tchau, tchau.